Ao longo da história, as mulheres enfrentaram diversas dificuldades para ocuparem vários espaços, e isso não foi diferente com a ciência. A soma da predominância masculina e a falta de estímulos para que as mulheres seguissem no caminho do conhecimento científico teve como resultado a baixa presença feminina nesses espaços. Felizmente, houveram mulheres que quebraram esse ciclo e que fizeram história. Jaqueline Góes de Jesus é uma cientista brasileira, biomédica e pesquisadora. Nascida na Bahia, ela se destacou por coordenar em conjunto com Esther Cerdeira Sabino a equipe responsável por sequenciar o genoma do coronavírus em apenas 48 horas depois deste ser confirmado o primeiro caso no Brasil. Foi ainda adolescente que ela decidiu seguir carreira na área da biomedicina. Ela nasceu em Salvador no dia 19 de outubro de 1989. E a princípio ela não tinha pretensões de seguir na área de pesquisa científica. Foi depois de um curso de pesquisa científica que ela fez, que foi inclusive sobre o vírus do HIV, que ela viu a importância que a pesquisa científica tem na vida das pessoas e que traz sim benefício para outras pessoas. Em dezembro de 2021, ela foi homenageada com a entrega da Comenda Zilda Arnes 2020 pelo Conselho Nacional de Saúde, por um dos seus maiores feitos, que foi coordenar, em conjunto com o Esther, a equipe responsável por sequenciar o genoma do coronavírus em apenas 48 horas depois do primeiro caso confirmado no Brasil, ao contrário dos outros países que demoraram cerca de 2 semanas ou mais. Esse feito facilitou a diferenciação do genoma que infectou o brasileiro no início da pandemia aqui no Brasil e das pessoas que estavam sendo infectadas na China, especificamente em Wuhan, que foi o epicentro da pandemia. E contribuiu também para entender as formas de atuação do vírus, sua evolução e origem, a fim de tentar encontrar uma forma de tratamento eficaz e também vacina. Após a confirmação do primeiro caso do Covid aqui no Brasil, as amostras laboratoriais foram encaminhadas rapidamente para o Instituto Adolfo Lutz, que foi onde a equipe de Jaqueline e Esté já estava preparada e toda equipada para começar o sequenciamento. Seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, o sequenciamento teve duração de 48 horas. O processo do sequenciamento só foi ágil devido a uma técnica que Jaqueline aprendeu e aperfeiçoou quando estava fazendo seu estágio no Reino Unido. Era sobre protocolos de sequenciamento de RNA. Finalizando o sequenciamento, os cientistas, em conjunto, publicaram seus resultados no Virological.org, que é um fórum mundial de discussões sobre epidemiologistas, virologistas e especialistas em saúde pública. Atualmente, Jaqueline é um exemplo de representatividade para jovens, mulheres, meninas pretas, assim como eu, que podem acreditar que a ciência é sim um espaço de presença feminina e não só de masculinidade. Anne Jump Cannon nasceu no ano de 1863. Cannon foi a filha mais velha de um senador e uma cientista. Tendo sua mãe como sua principal fonte de inspiração, ela decidiu estudar física e astronomia, se graduando no ano de 1884. Após alguns anos, Cannon deu início à sua carreira como um computador humano, trabalhando como assistente para o diretor do Observatório de Harvard. Anne trabalhava para Pickering, analisando telas de placas fotográficas estelares e fazendo cálculos. Ela também aprimorizou o projeto de duas colegas que faziam parte desse grupo, o simplificando de tal forma que esse modelo é utilizado até os dias de hoje. Esse modelo se classificava na utilização das letras O, B, A, F, G, K, M e também possuía divisões numéricas. Esse modelo era utilizado para catalogar e classificar corpos estelares através de sua temperatura. Após 1924, Anne expandiu seu trabalho ao classificar dezenas de milhares de estrelas para o catálogo de Henry Draper. Seu trabalho foi considerado imensurável para a astronomia. Cannon foi vencedora de vários prêmios e honras. Se tornou a primeira mulher a fazer parte de forma oficial da Sociedade Americana de Astronomia, onde, anos depois, foi honrada com o prêmio em seu nome, que é entregue todos os anos para uma mulher.
Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, na Polônia. Era a filha mais nova de 4 irmãos e logo na infância teve suas 2 primeiras percas. Perdeu a sua irmã para o tifo e a sua mãe para a tuberculose. Apesar de tudo isso, seu pai sempre a incentivou aos estudos. Apesar de ter concluído o colegial aos 15 anos, Marie não conseguiu ingressar no ensino superior, pois a Universidade de Varsóvia não aceitava mulheres. Aos 17 anos, Marie decidiu ir para a França, onde começou a trabalhar dando aulas e sendo governanta, ajudando sua irmã a pagar as aulas de medicina. Quando a sua irmã concluiu a faculdade de medicina, conseguiu ajudar Marie a ingressar na faculdade de Sorbonne. Ao ingressar na faculdade em 1893, Marie cursou matemática e física, onde foi a primeira colocada no exame de mestrado de física e a segunda colocada no exame de mestrado de matemática. Ainda em 1894, Marie conheceu o professor de física Pierre Curie, com quem casou-se. 2 anos depois, durante o seu doutorado, os dois estudaram juntos as radiações emitidas pelos sais de urânio, descobrindo que os raios vinham de dentro do átomo, criando o termo radioatividade. 2 anos depois, o casal descobriu a existência de 2 novos elementos químicos, o rádio e o polônio. E finalmente Marie defendeu a sua tese sobre radioatividade, onde ganhou um prêmio Nobel de Física e em seguida um prêmio Nobel de Química, sendo a única mulher a ter 2 prêmios em 2 categorias diferentes. No dia 4 de julho de 1934, Marie morre aos 66 anos, devido a décadas de exposição à radiação. Atualmente, 88 anos depois de sua morte, os objetos e materiais usados por Marie são guardados em caixas de chumbo devido ao alto índice de radiação, inclusive o seu próprio corpo foi sepultado em um sarcófago de chumbo.